noite! É muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, mesmo que distantes, para mais uma noite dos nossos 10 dias de oração. Hoje é a sexta noite e nós vamos descobrir qual é a missão da nossa família. Todos nós, crianças, adultos, jovens, temos uma missão para cumprir, para levar pessoas ao reino de Deus. Louvado seja Deus, porque Ele nos deu o privilégio de estar fazendo parte desta missão. Eu estou muito feliz com a sua presença. Já temos aqui bastante gente. Fátima, Rosinélia, Soêmia, Edileide, Camila, Marta, Sueli. Participem no chat, comentem e sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Agora eu convido você, junto com a sua família, a juntos louvarmos o hino Famílias Fiéis até o Fim. Nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, por isso vamos declarar: estamos convencidos que nem a morte nos separará do amor do Pai e da sua graça.
ser feito no lar. Ali, os que têm recebido Cristo devem mostrar o que a graça tem feito por eles. Uma divina influência controla o verdadeiro crente em Cristo. E essa influência se faz presente no lar e favorece a perfeição de todos os membros da família. Agora chegou o nosso momento de oração. O dia inteiro você já vem orando por esse propósito. O nosso motivo de oração de hoje é para que o discipulado seja uma realidade em sua casa e que todos cresçam em comunhão, relacionamento e missão. Não esqueça de orar pelos seus 5 familiares. Vamos nos colocar de joelhos? Fica de joelhos aí onde você está e nós vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, que habita nos mais altos céus, nós elevamos a Ti, ó Deus, esta oração, na certeza de que Tu irá ouvi-la. Senhor, nós queremos Te pedir, ó Deus, que o discipulado, que a pregação da Tua palavra seja presente no nosso lar, na nossa vida, e que outras pessoas possam conhecer a Ti através de nós. Ó Pai, nós Te pedimos, ó Deus, que nós possamos ser instrumentos Teus para levar essa tão linda mensagem do Evangelho. Que pessoas possam ser alcançadas através de nós. Que nós possamos levar essa mensagem aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos. Que todos, ó Pai, possam conhecer esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Nós colocamos em Tuas mãos também, ó Deus, os 5 amigos pelo qual nós estamos orando durante esses 10 dias. Que o Senhor possa entrar com providência na vida deles, ó Pai, e derramar Tuas bênçãos sobre eles. Nós colocamos também a nossa É em casa vida, que as máscaras caem. Tuas mãos. Quer conhecer Nós alguém? oramos Descubra e quem te ele é. agradecemos em nome de Jesus. Amém. É em casa que as máscaras caem. Quer conhecer alguém? Descubra quem ele é em casa, principalmente quando não tem ninguém vigiando. E isso vale tanto para os melhores quanto para os piores exemplos. Um cristão deve primeiro ser cristão em casa, no lar, com a família, para então depois poder influenciar alguém de fora. O exemplo dentro de casa pode ter mais influência do que qualquer sermão. Se os lares de quem se diz cristão tivessem um molde religioso correto, cada casa exerceria uma poderosa influência para o bem. E você pode, hoje mesmo, fazer do seu lar um farol que faz chegar ao mundo a verdadeira luz que afasta as trevas. Olá amigos, olha nós aqui novamente, né? Alguns que eu já vi aqui que são carta marcada, né? Camila sempre está com a gente aí. E eu vi também alguns irmãos. Eu quero desejar uma boa noite para você, agradecer sua presença aqui. Eu queria que você colocasse aí a sua igreja. De qual igreja você está assistindo? De onde, né? De qual cidade? Aqui no distrito nós temos 5 cidades e temos aí outras pessoas também de outras localidades. Eu queria que você colocasse aí para eu acompanhando qual a cidade que você está acompanhando esse momento, tá? Enquanto você coloca, eu quero dizer para você que é uma alegria poder ter separado esse tempo. Foi tudo muito corrido, bom, até ontem nós não sabíamos que faríamos esse momento, mas o Senhor já tem o controle de todas as coisas, né? E eu estou aqui com a Lani. A Lani é nossa membro aqui da Igreja Central de Itaquara, diretora ali das Diaconisas. Ela tem desenvolvido um bom trabalho ali na igreja para a honra e glória do Senhor. Amém. E hoje eu estou acompanhando aqui, agora eu vou rapidinho, antes de continuar no estudo aqui, eu estou vendo aqui Itaquara, Ubaíra, Cravolândia, Santa Inês, Cravolândia também. A Jana aqui de Cravolândia também está aqui. Amigos, vamos fazer desses momentos um empreendimento espiritual. Vamos fazer desse momento um momento de clamor a Deus. Aqui nós vamos orar, aqui nós vamos falar com Deus, interceder ao Senhor pela nossa situação. Esse não é um momento, amigo, de questionar, de saber o porquê, mas simplesmente de colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, Tu sabes todos os porquês, né? Nós vamos aqui iniciar o nosso estudo, né? Está sendo uma bênção. Eu sei que na sua igreja você estava acompanhando,
estava estudando e está sendo uma bênção. E o tema de hoje é o tema 6. Não é, Lani? O tema 6. E aí eu vou deixar aqui para minha amiga Lani iniciar, porque tudo nessa igreja inicia com a palavra de Deus. Não é? Então ela vai iniciar com a palavra de Deus, mas antes eu te digo, compartilha aí com os teus amigos, os irmãos que você percebe que não está acompanhando aqui, compartilha, para que nós possamos estar juntos. E aqui não vai ser diferente, viu, Lani? Aqui a gente não vai conversar só nós dois. Eu quero que você também dê a sua opinião e eu vou acompanhando aqui e vou também colocando a sua opinião no momento da discussão, tá bom? Então, eu quero, antes de ler a palavra, fazer mais uma oração com você. Feche seus olhos. Querido Deus e bondoso Pai, que bênção, Senhor, é poder abrir a Tua palavra, é poder parar um momento e conversar um pouco sobre qual é o plano de Deus para as famílias cristãs. E nós queremos colocar nossa família nas Tuas mãos, pedimos ao Senhor que venha falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, Lani. Uma boa noite a todos e a todas, né? Aqueles que estão presentes, assistindo sendo transmitido pelo celular. É muito bom ter vocês aqui conosco. É maravilhoso. E se vocês participarem, para nós vai ser melhor ainda, certo? Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Atos 16. Nós iremos ler de 30 a 34. E diz assim: Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora de noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi-lhe batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa. E com todos os seus manifestavam grande alegria por terem crido em Deus. Amém? Bem, na palavra de Deus, a gente já tem uma grande orientação, né? O que ele nos fala. Ele não fala vai ser salvo só você. Ele vai ser salvo, vai ser você e a sua casa. Não é assim, pastor? Exato. Então, o episódio que a gente leu aqui é um episódio fantástico, né? Que mostra exatamente isso. Nós estamos iniciando esse tema e nós estamos falando sobre a missão da família. Porque nós aprendemos aí durante os dias que a família é uma escola, é a primeira escola. Nós aprendemos que vimos aqui a responsabilidade dos pais. E agora nós estamos aprendendo qual é a missão da família. E a irmã Lani acabou de ler aqui esse texto que apresenta de forma extraordinária qual é a missão da família aqui na Terra, né? Irmã Lani, nós vimos aqui durante o estudo do tema 6 alguns tópicos, né? E estou acompanhando aqui, irmã Lani, enquanto eu vou dizendo para você vai comentando, você vai colocando aqui o seu comentário, aquilo que você entendeu, aquilo que você gostaria de falar se estivesse na igreja, eu vou passando, tá? Eu já vi aqui, até minha irmã está aqui também, tem algumas pessoas aqui acompanhando. E nós vimos aí o primeiro tópico, irmã Lani, quando fala da missão da família, é que essa família, a família cristã, ela tem um campo missionário a atingir. E qual é o primeiro campo missionário? Quando a gente lê, eu lendo durante todos os dias, né, que a gente sempre vai dando uma pesquisadinha, dando observada, e eu li, e o que me chamou muita atenção aqui, quando a gente vai para a igreja, a gente quer fazer o serviço para Cristo, a gente imagina que o nosso primeiro campo missionário é na igreja. E na verdade não é na igreja. Nosso primeiro campo missionário é dentro de casa, com os nossos filhos, com o nosso marido. Quando a gente pratica esse campo missionário, que é um campo desafiador, aí sim, o próximo campo é o campo na igreja. Porque não adianta você ser um ótimo pregador, você ser um excelente cantor, você ser um excelente servo.
sem você ser tudo isso, você ser um excelente cantor, você ser um excelente pregador em sua casa. Aí sim, Deus vai estar satisfeito. Exato. Então, olha aí, nós estamos transmitindo aqui direto da minha casa para mostrar exatamente essa questão da família. E aí, a irmã Lani tocou num ponto importante. Pense na dificuldade que é o seu primeiro campo missionário. E você, o que é que você acha? Comente aí, eu quero ler também o seu comentário. Comente aí o que você acha do seu campo missionário, seu primeiro campo missionário. Né? É em casa, irmã Lani, que a gente revela o nosso caráter. Os membros da família conhecem. E a gente pode estar falando hoje também com algumas mães, alguns pais, que têm os filhos fora da igreja, algumas esposas que têm o esposo fora da igreja, ou maridos que têm a esposa fora da igreja. Nesse tópico do primeiro campo missionário, um conselho eu guardei no coração, que foi o conselho da Reverend Herod, quando Ellen White ela diz que nunca se sintam tranquilos enquanto eles estão frios e indiferentes. Clamem a Deus de dia e noite, orem e trabalhem pela salvação dos seus filhos. Nunca desanimem, irmãos. Nunca. Se quiserem sorrir, chorar, chorem, mas desanimar, nunca desanimem, tá bom? Ainda nesse campo, nesse primeiro campo missionário, nós temos família, nós temos filhos e na maioria das vezes a gente corre para o pastor para pedir oração, para pedir orientação para os nossos filhos, a gente corre para o professor da escola sabatina. Mas só que o professor da escola sabatina e o pastor, ele tem o campo missionário dele. Ele tem que fazer a obra primeiro na casa dele, no campo missionário dele. Então, o que é interessante para nós pais? O desafio é nosso. Nós temos que pedir conselho, mas nós não podemos entregar a responsabilidade para o pastor, nem para o professor da escola sabatina, nem para o ancião da igreja. O desafio primeiro é nosso. Deus deu para nós. Exatamente. Então eu estou vendo aqui a irmã Valdelice comentando, né? Fala a verdade, isso aí tem que ser bom, trabalhar para Cristo em tudo. Eu já vi aqui o irmão Antônio Oliveira comentando para a irmã Lani, eu acho, né? Falou bem, pastora, né? Muito bom. E aí nós temos aqui alguns outros comentários e algumas outras pessoas que mencionaram aqui de onde são Sueli, o Bahia, nossos irmãos de Cravolândia também. Então veja, o nosso primeiro campo missionário é a família. Agora, quem deve desenvolver o trabalho missionário dentro da família? É apenas o pai? É apenas a mãe? Quem deve desenvolver esse trabalho? Esse trabalho tem que ser feito em conjunto, porque em alguns casos tem o pai, que a mãe é da igreja, às vezes o pai não é da igreja. Então aquela pessoa que está na igreja, se for o pai e a mãe, se eles já foram batizados, esse desafio é dos dois. Porque todos tendem a esfriar, a desanimar. Mas na casa de cada um tem que ter o seu quarto de guerra. Porque o esfriamento vem para todos. A responsabilidade é daquele que está mais próximo a Jesus, daquele que tem o conhecimento da verdade, sendo o pai, ou sendo a mãe, ou sendo os dois. Certo, pastor? Exato. E de fato, a irmã, eu vi aqui uns comentários, irmã, acho que é Valdelice que fala cada um cumpre o seu papel. Jana Lins menciona que os pais são os primeiros evangelistas, de fato, né? Nós vimos até na semana que os filhos eles seguem o exemplo dos pais. Então, os pais são os primeiros evangelistas, aquele que tem o maior conhecimento. Às vezes, quem tem o maior conhecimento na família é quem entrou primeiro ou quem não é o pai, não é a mãe, né? Às vezes é um filho que tem essa responsabilidade, tá? No mais, nós vimos também, amigos, entrou aqui Thaisa também, diretora ali de Santo Inês, nós vimos também que a família, o lar, é onde se preparam missionários. Hoje, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas indo para o campo missionário porque foram bem preparadas ou porque foram bem orientadas no lar. É em casa que eles têm essa orientação. E o trabalho missionário, diz o texto da revista, que o trabalho missionário deve ser feito no lar. Ali os que têm recebido Cristo
devem mostrar o que a graça tem feito por eles. Uma divina influência controla o verdadeiro crente. Por que eu estou tocando nesse assunto, irmão? Porque às vezes a gente encontra algumas famílias que os pais só sabem reclamar da igreja, que os pais só sabem criticar, e a criança, ou o jovem, ou os filhos vão ouvindo aquilo. E eles vão assimilando aquilo e nunca vão se tornar bons missionários, e sim bons reclamadores, bons críticos, ou maus críticos, né? Às vezes reclamamos sobre, como o pastor falou, quem é o pregador? Não vou, o pregador demora demais. O pregador, ele está com a missão dele, de pregar. E nós temos a nossa missão de conduzir os nossos filhos, a nossa família a Cristo. Cristo é amor. Independente de quem está lá na frente, Cristo é amor. Nossos filhos, eles nascem, a revista relata isso, que eles nascem com uma missão. E cabe a nós orientar eles sobre essa missão, porque a gente não sabe o que eles vão ser. Se eles vão ser cantores, se eles vão ser pastores, se eles vão ser evangelistas. Agora, se a gente não mostra para eles o melhor ambiente para eles desenvolverem essa missão, como os nossos filhos irão ficar, na verdade, não é assim? Exato. Então, a irmã, aliás, aqui é Marilalda Peixoto, menciona o seguinte, o trabalho maior está com os pais, pelo seu exemplo. A semente precisa ser plantada, né? Com toda a razão, né, irmã? O trabalho maior, a responsabilidade maior está com os pais, de fato. E, irmã Lana, a gente viu também que o lar, além de ser o campo missionário, né, o primeiro campo missionário, ele é onde também é uma escola de missionários, e o lar exerce uma influência, uma poderosa influência, né? Na verdade, é como traz a lição, uma poderosa influência no lar. Que influências é essa, irmão, que a lição trouxe pra gente? As influências são influências do que você plantar. Quem planta tomate, vai colher tomate. E assim não vai colher jiló, não vai colher cana. Então, para as pessoas que buscam a Cristo, para os pais, os filhos que eles observam os pais, buscando a Cristo a todo momento, apresentando tudo que ele tem a Cristo, sendo grato com tudo que tem naquele dia. Porque a gente tem que pregar para os nossos filhos que nós vivemos hoje, o agora. O amanhã pertence a Cristo. E se tivermos o amanhã, graças damos. E se não tiver, gratos também devemos ser. Exatamente. Então, a influência do lar, ela é definitiva para o futuro dos membros da família, né? Então, inclusive a revista chega a mencionar algo que é muito interessante. Ela diz que o lar, ele, além de ser uma influência, ele é uma prova de um cristianismo, de um verdadeiro cristianismo. Hoje, quando você vê uma família bem ordenada, bem disciplinada, você percebe que o cristianismo tem vivido um cristianismo autêntico, né? Isso é muito importante. Isso não quer dizer que, se eu estou falando para alguém que tem uma família que ainda não está bem estruturada, que não pode chegar a esse ponto. Mas que para que nós possamos exercer essa influência, nós temos que começar, tudo isso que a gente está falando vai redundar na mesma ideia. Devemos começar dentro do lar, né, para que nossa família aí fora seja uma bênção e uma influência. Uhum. Toda família tem a sua imperfeição. A família de ninguém é perfeita. Ninguém. Toda família tem algum problema. Enquanto o nosso olhar, o nosso observar for o nosso irmão, nós teremos mais problema ainda dentro de nossas casas e nós teremos mais dificuldade ainda de exercer a nossa missão. O nosso foco deve ser Cristo e o irmão não é o exemplo. Eu tenho que tentar fazer do meu lar o mais perfeito possível, porque
são pessoas que dependem de nós, pais e mães, são as crianças. Elas não têm orientação, elas precisam ser orientadas, né? Elas crescem e elas precisam ser orientadas e educadas conforme a base que Cristo nos deu. Que orientação a gente tem a beça, né? Temos livros, temos a Bíblia, então nós temos o melhor para educar os nossos familiares. E o nosso foco deve ser Cristo. Verdade. Então, eu vi aqui alguns comentários, eu vou separar esse tempinho, aqui vi Lauro lá de Barra do Choça, Lauro aqui. Boa noite, pastor. Boa noite, Lauro, sua família, né? Uma linda família. A Soêmia menciona o seguinte: a maior responsabilidade é dos pais. Então, recai sobre os pais, de fato, um peso muito grande. É por isso que constituir uma família não deve ser algo feito de forma irresponsável, né? Arthur e Malu mencionam o seguinte: aqui em casa, dando continuidade aos 10 dias de oração dos meus pequenos, né? Parabéns, isso mesmo, invista nos seus pequenos. Valdelice menciona que, com certeza, cada um nasce com um dom e só resta investir neles. Essa é a palavra correta. Às vezes a gente pensa que a gente está tendo um gasto com os filhos, com a família, mas a gente está tendo um investimento, né? Aqui nós temos também a irmã Nenza, que menciona que a Bíblia diz: ensina o seu filho o caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele, né? Mariládia também menciona, Jailton deu sua opinião, é Jailton então, né? Jailton. Às vezes também tem a influência de um filho, quando ele conhece a verdade e transmite seus pais e irmãos. Isso mesmo. Exatamente. Então, parabéns, irmão Jailton. Que bom. Edneudo menciona o seguinte: a irmã Ellen White diz que a missão começa no lar. O lar tem que ser a base do evangelho. Não adianta começar o evangelho fora e perder os membros do lar. Que exemplos vamos ser? Isso mesmo. Antônio Oliveira, para o povo está comentando aqui, a gente vai virar vigília, né? É uma tarefa árdua essa missão, porém sagrada. A gente não pode também só pensar que é árdua e querer deixar para lá, não. É sagrada. São as pessoas que Deus escolheu, né? Cada etapa tem uma mudança, menciona a irmã Valdelice. E interessante, nesse contexto, e aqui a gente vai partir para a parte final, quando fala da responsabilidade dos vizinhos, compara com os vizinhos, porque tem lugar por aí que os vizinhos eles não querem nem ouvir falar o nome do irmão que mora perto. E eu lembro que a minha família, ela teve uma influência muito grande. Eu lembro da irmã Rosa, que morava vizinha na nossa casa, e a irmã Rosa, todo dia ela fazia o culto familiar. Nós não éramos adventistas e nós ouvíamos o culto familiar todos os dias, as músicas, e minha mãe e meu pai foram chamados à atenção por conta desse culto, né? E daí foi que entrou no meu lar. Então, assim, a influência que uma família, que você pode exercer ao redor do seu lar, isso é fantástico, né? A revista diz aqui, ó: a verdade vivida no lar se faz notória. Quando a gente vive o nosso lar da forma que Jesus ensina, não vai ser fácil, né? A gente sabe que existe o objetivo do inimigo é que a gente não faça. O foco dele é a destruição da nossa família. Então a gente sabe que é uma briga, né? Enquanto a gente insistir a fazer as coisas de Deus em nossos lares, vai virar notícia na vizinhança. Porque eles vão perceber a diferença que é. Porque não adianta você ser um cristão fora, uma pessoa que faz a missão fora, sem fazer a missão dentro de casa, e não esquecendo que a igreja também é uma família. Então, é o desafio: conviver bem com a igreja, fazer o serviço de Cristo, conviver bem em casa, para que os nossos familiares percebam o nosso exemplo e que eles façam com os vizinhos e na igreja também, né? Então, família, igreja, família, casa e a vizinhança também. Aí vira notícia e o evangelho é pregado. Exatamente. Eu creio que não tem ninguém assim não, mas não queira que sua família seja conhecida como uma família briguenta, uma família fofoqueira, né? E sim uma família de Deus, né? Amém. Que ao andar na rua, a irmã Lânia aqui com seus filhos, sua esposa, as pessoas olhem e digam assim: ali vai uma família de Deus. Amém. Irmãos, isso é tão importante quanto pregar em países longínquos, difíceis.
pregar para o vizinho, para pregar com as ações. Nós somos a primeira Bíblia que muita gente vai ler. Né? Muita gente não vai olhar para a Bíblia, mas vai olhar para mim. E às vezes a gente diz assim, não olhe para as pessoas não, olhe para Deus. Só que é quase que impossível ser convertido por Cristo e não praticar as ações que Cristo praticaria. Né? E aqui nós temos algumas pessoas que comentam, né? Thaís Dias, lá de Santa Inês, menciona o lar é a primeira escola dos filhos, né? E é nela onde seu caráter é formado, é um aprendizado que levará para a vida eterna. O irmão Alexandre diz que, diante disso tudo, a família é a base de tudo, para ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem trilhar. Né? Aqui, Rosinélia, verdade, temos que ser influência para o bem, né? Irmã Rosinélia lá do 75, um abraço aí para os irmãos também da igreja do 75. Irmã Marta diz, nós pais somos influenciadores dos nossos filhos. Aqui irmã Sueli menciona excelente colocação, irmã Thaís, né? Está acompanhando. O lar tem vários aspectos. Ele é a escola, igreja e um pedacinho do céu. Olha, irmã Thaís, que bênção. Isso aqui Verdade. Resumiu bem, né? O lar ele tem vários aspectos. É uma escola, é uma igreja e é um pedacinho do céu para que as pessoas ao redor se aconcheguem. Percebam, né? E deseja conhecer esse Deus. E né? desejem conhecer, que essas né? pessoas servem. Exato. Então aqui tem outros comentários. A irmã Rosélia comenta que a profetisa do Senhor nos diz que os pais são os primeiros professores, e aqui entre outros. Mas irmãos, que bom é poder ter tido aqui a sua participação. Amanhã nós queremos voltar novamente com outro tema, agora o tema 7, e quero poder também ter esse momento de participação. Mas que fique aqui para as nossas famílias que estão acompanhando. Eu estou aqui da minha casa, passando para a sua casa, e que a sua família aí também, assim como eu quero hoje, se comprometa em ser um campo missionário, não só em casa, sendo uma escola missionária, como uma pequena igreja e também aí fora, né, que sua família seja um grande exemplo. Tá? E como eu falei, não pense que porque você não teve o privilégio de ir para terras estrangeiras, você não é um missionário. É verdade. Você é um verdadeiro missionário. É bom a gente... O certo é a gente convidar Jesus e o Espírito Santo a morar em nosso lar e não visitar. Eu não sei se eu tenho muito tempo, tenho, né, pastor? Tem 2 minutos. O pastor Fernando Iglesias, ele conta uma história em um dos seus sermãos. Como ele é pastor, ele viaja muito, ele tem 3 filhos, e o filho caçula, ele fez um desenho e, sentado todo mundo na mesa, ele apresentou esse desenho para Maricel, né? Tia Cecel, a esposa dele. Aí o filho menor falou, olha mamãe, eu fiz o desenho sobre a minha família, as pessoas que eu amo. Ela perguntou, quem está nesses desenhos? Ele falou, é meu irmão, esse aqui é meu outro irmão e esse aqui é a senhora. Aí o pastor disse que observou assim, por que eu não estou nesse desenho? E ele foi para o quarto, chorou e ele ficou muito triste. E ele falou assim, gente, eu vou para a igreja, eu prego, faço as coisas de Deus, será que meu filho não me ama? E um belo dia, ele se questionando, ele resolveu fazer diferente. Ele resolveu chamar esse filho menor para brincar. Porque ele disse que quando ele brincava com os 2 maiores, a brincadeira era favorecida aos maiores, porque a brincadeira do menor é muito chata. Aí ele fez diferente, ele convidou ele, quer brincar de quê? Aí ele quer jogar bola, quer tomar sorvete, e assim ele fez. Aí ele falou, nossa, como é difícil fazer parte de um desenho que você não fazia antes. Aí ele diz, a missão do pai e da mãe é ser exemplo para os filhos. É o filho amar a família todo. Aí ele disse, eu não falhei. Tudo bem, ele não falhou, mas em alguns momentos ele deixou de dar a atenção que o filho precisava. Então, o meu desejo é que nesse momento, nós pais, nós devemos fazer o impossível para poder fazer parte do desenho dos nossos filhos e para que a nossa família não faça só parte, mas que vá morar no lar celestial. Amém, amém.
Que bênção. Então foi muito bom estar com você. Estou aqui vendo aqui os comentários. Poderia ler mais, né? Mas não é vigília, né? Não vai ficar aqui até de madrugada, mas assim, Verdade. foi muito bom. Muito Amanhã bom nós queremos mesmo. nos encontrar novamente. Eu vou ler aqui só esses comentários finais. Eu vi aqui a irmã Valdebista dizendo, Lani, você foi ótima. Né? Aí tem Soêmia, que possamos cada dia, cada instante buscar a Deus, porque esse ideal de família que a gente está mencionando aqui não é fácil, a gente sabe, mas somente com a ajuda de Deus, sozinho a gente não consegue, né? Buscar de todo o coração. Irmã Franciele aqui também disse, se todos os dias pela manhã nós abrimos a porta e falar para entrar o Espírito Santo, faça da minha casa a tua casa e faça do meu coração o teu desejo, né? Amém, isso mesmo, irmã. Isso deve ser a nossa oração, né? Que Deus seja conosco, irmãos. Amém. E que essa é o primeiro dia das transmissões que vamos fazer. Eu quero só mais uma vez esclarecer a você que está sendo preciso fazer assim. Nós estamos com algumas dificuldades e a gente precisa cumprir esse decreto também porque é lei. Então até o dia 28 estaremos aqui, não vamos abandonar. Os irmãos Valdelice deu até a ideia aqui de fazer para crianças também, né? E sabe, a gente organiza aqui, hoje foi uma correria para organizar esse momento, mas eu creio que amanhã, pela graça de Deus, estaremos ainda mais preparados e quem sabe a gente consegue fazer um momento aí para as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, tá? Que Deus te abençoe. Eu quero te convidar agora a fazer uma oração, para que esse ideal de família que a gente acabou de mencionar, de conversar, de discutir, ele seja um ideal possível, porque nós vivemos com o Deus do impossível, aquele Deus que faz todas as coisas. Eu quero orar com você. Vamos orar? Bom Deus, que alegria é poder adorar ao Senhor. Poder, Senhor, conversar sobre temas tão agradáveis e principalmente entender as orientações do Senhor para os teus filhos. Senhor, eu tenho aqui várias famílias. Eu não vou conseguir citar o nome de todas que estão acompanhando, mas o Senhor as conhece. E nesse instante eu as coloco nas tuas mãos, Senhor. Eu coloco cada família que está acompanhando no teu colo de amor e peço, Deus, pela tua infinita misericórdia, nos ajuda a nos tornarmos esse ideal de família. Que nossa família seja uma igreja, uma pequena igreja. Que nossos vizinhos sejam impactados e influenciados com o nosso testemunho. Que os filhos, os pais sejam transformados pelo poder do Evangelho. E nós rogamos do Senhor uma transformação completa para que possamos servir melhor o nosso Salvador. Amém. Oramos certos de que o Senhor ouviu a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu vou dar esse minutinho aqui para a irmã Lani se despedir do povo, né? E eu quero dizer para você, se amanhã eu quero fazer um desafio para você, na verdade, né? Eu quero desafiar você amanhã a convidar os seus familiares, não é? Pastor, mas um familiar não é adventista, mas não tem problema. Convida ele já na sua casa, ele não vai precisar sair, né? Então convida ele para acompanhar com você, seus filhos. Vai ser um momento muito especial. O tema de amanhã, você já está acompanhando aí, é o investimento seguro para a família. Então vai ser um momento muito especial. Malane, por favor, suas palavras finais para nós. Só gratidão, né? Gratidão a Jesus, porque apesar da correria, né, a gente conseguiu exercer a nossa missão. Né? A gente conseguiu. Achava que não ia conseguir, falei, meu Pai do céu, será que não vai dar certo? Mas deu, porque nós temos um Deus enorme, um Deus que a gente não consegue medir o amor e o cuidado dele sobre cada um de nós. Muito obrigada a vocês, obrigada ao pastor. Aqui nos bastidores, Aldair está aqui, Carla está ali com o Miguel. Muito obrigada a vocês. E eu quero propor também um desafio a você pai, a você mãe. Faça de cada cantinho da casa de vocês um lugar de oração. Quando seus filhos estiverem dormindo, coloque a mão sobre eles, faça oração, entregue a vida deles a Deus, entregue a vida do seu esposo a Deus. Faça a oração na sua casa todos os dias, porque a missão
que foi nos dada por Deus. Não é uma missão fácil, mas não é uma missão impossível, porque nós temos um Deus maravilhoso do nosso lado para nos ajudar. Amém, amém. Então não esqueça, permaneceremos famílias fiéis até o fim.